Brasil se estima entre unas 200, 250.000 personas. A gente não tem números exatos, mas passa dos 100 mil bolivianos em São Paulo. Hay estimaciones de que habría alrededor de 3 a 4 millones de bolivianos fuera de Bolivia. Para uma poblação de 10 milhões é enorme. Eu diria que o número deve oscilar entre 300, 400 a 800 mil. Ou seja, ninguém sabe. Ah, o Brasil. Pátria amada, terra acolhedora, povo hospitaleiro. Um dos mais diversificados do planeta. Mas será que nossos braços estão mesmo sempre abertos? Logo aqui ao lado, em uma América Latina que o brasileiro geralmente desconhece, há um país que todos sabemos que está lá. Como um vizinho, do qual pouco sabemos a respeito. Daqueles que só damos bom dia. E olhe lá. Este país é a Bolívia, berço de um dos maiores fenômenos migratórios do continente. Puede ser que un motivo, ¿no?, una de las causas para la migración tan fuerte que hay hacia Brasil, hacia Argentina o hacia otros países, sea por experimentar otro tipo de vivir plenamente lo que es la vida occidental, ¿no es cierto? Esta vida occidental que te propone más que todo el consumo, el consumismo, la adquisición de bienes, etcétera, que contrapone un poco las raíces culturales que tienen nuestras culturas aymaras, etcétera, etcétera, ¿no? Para os bolivianos, São Paulo é a América dos brasileiros, sabe? A imigração é um fenômeno movido por aspirações. As pessoas têm sonhos de melhorar de vida. É global, é comum, é recíproca, digamos, em todos os países do mundo. A migração ela é um fenômeno da humanidade. Bolivia, aunque lo digan en todos lados, que es lleno de maleantes, que es pobre, es todo mentira. Nadie es un migrante voluntario, ¿no? O sea, la migración en cualquier caso es siempre una condicionante social. Tenemos una cultura indígena muy fuerte, que es la aymara, ¿no es cierto?, que es la quechua, de nuestros pueblos indígenas orientales, ¿no? Todas estas culturas, no lamentablemente, pero sí han sido influenciadas por la cultura occidental, que es tan fuerte a nivel mundial. Ali, no meio da América do Sul, fica cercada por Brasil, Paraguai, Chile, Argentina e Peru. Um povo com uma história profunda e paisagens exóticas. Que contempla em um só território os Andes, a Amazônia e o encontro do céu com a terra. Poderia ter o mar, poderia ser maior, mas possui um passado repleto de perdas e um presente marcado pela turbulência política e social. Por volta de 2.500 anos antes dos portugueses gritarem terra à vista em direção ao litoral tupiniquim, a primeira grande civilização sul-americana já se desenvolvia no altiplano, onde hoje é localizada a Bolívia. O elaborado centro urbano e religioso de Tiahuanaco se consolidava, carregando técnicas de construção até hoje consideradas um mistério. A decadência dessa civilização abriu espaço para a cultura aimará. Em meados do século XV, ela foi incorporada ao Império Inca, que se expandiu por grande parte da costa pacífica, o lado oposto ao de Pedro Álvares Cabral. Os espanhóis, que também estavam na corrida por novas terras, colonizaram a região. Seu domínio culminou na derrocada do estilo de vida da sociedade indígena, empurrada para a marginalidade.
A independência só foi conquistada em 1825. Nascia então um novo país, batizado em homenagem ao seu libertador. Corrente la esencia más sagrada y pura, valle, altiplano y llanuras, está cerca del cielo a más de 3.600 de altura. Acá no hay opciones, no hay, por eso se salva, porque aquí si uno no se mete al narcotráfico no haya qué hacer, porque ahí la operabilidad en general está restringida. Você vai a Santa Cruz, você parece que está em Cuiabá dos anos 60. Esa gente de baja escala social, sea la que esté manejando el dinero por el narcotráfico. Digamos, los logros de estos 6 años se pueden destacar sobre todo como logros políticos y sociales. Inclusive los abismos raciales están siendo también controlados. Por eso te digo, se puede ver en el escenario político también indígenas, se puede ver un mundo aymara, un mundo quechua, guaraní, que antes no lo podías ver, ahora lo encuentras, ¿no?, en todo el escenario político, tanto nacional como departamental, que es la gente que ahora toma las decisiones, ¿no? Y realmente yo considero que es un modelo de Estado bastante de vanguardia, ¿no? Entonces, en términos políticos, sociológicos, hay un cambio importante, central. El hecho de que um país indígena, por primeira vez, hay um presidente indígena. O boliviano, ele é cheio de conhecimento, ele vem de uma cultura ancestral, mas historicamente parece que foi submetido a tantas perdas em termos, né, de história mais contemporânea, né? Perdeu a civilização de onde veio, né, dos incas, perdeu a guerra do mar, né, por tantas coisas. Esse fenômeno que às vezes eu brinco que tem uma pessoa que deu o nome de sorority social, né? As diferenças étnicas do país são visíveis. Com dezenas de dialetos falados num só lugar, o maior contraste pode ser visto entre indígenas e brancos. La Paz e Santa Cruz de la Sierra exemplificam essa situação. En términos constitucionales, son tremendamente grandes, ¿no? El avance democrático, en los últimos años se han hecho demasiadas actividades democráticas, electorales. Aqui as comunidades tradicionais, indígenas, como você queira chamar, elas têm muita força. Elas elegem líderes comunitários, xamãs, juízes, tudo uma relação muito complexa, né? Não é uma coisa religiosa, social, cívica, cultural. Mira, avances hay, sin duda. Si tú empiezas a revisar las cifras macroeconómicas en los últimos años, te vas a dar cuenta que nuestros niveles de analfabetismo han descendido, que nuestros... hay menos gente pobre, digamos. Tenemos en Bolivia una cantidad de profesionales excelentemente formados y altamente formados, es decir, tenemos mucha población de profesionales, de doctores, doctoras, con maestrías, ¿no es cierto? A ese nivel, digamos que las ofertas de trabajo ahorita no están siendo muy amplias, pero económicamente podemos decir que tenemos una economía estable, ¿no? Hay opciones de trabajo. Seja pela política econômica, seja pelo aumento do preço das commodities, fala-se hoje em até o que 1 milhão de classe média na Bolívia. As pessoas aqui no início são muito fechadas, mas depois quando você conhece são legal. E aqui também encontra muito brasileiro que mora aqui. A Bolivia es realmente muy beneficioso para los extranjeros, ¿no es cierto? Todo les sale muy barato. Que no es lo mismo para los bolivianos que salimos en el exterior, que todo nos parece absolutamente caro, ¿no? Tem gente que vem trabalhar, vem estudar aqui e depois vai para o Brasil ou vai para a Europa para trabalhar. Porque essa é a intenção, que o brasileiro vem para aqui, não para a Bolívia, para estudar. A gente é bem aceito, porque, vamos dizer assim, a gente gira a economia. O desnível de custo de vida é tão grande, é coisa de 4 para 5 para 1,
que uma pessoa que, eu acho que um curso de medicina razoável no Brasil vai te custar 2 mil, 3 mil. Aqui você pode fazer em algumas universidades de Santa Cruz o curso completo, você paga adiantado $5 mil. Calculo que probablemente haya unos 3.000 alumnos brasileños. 3.000 alumnos brasileños en Santa Cruz y la cuestión es que siguen llegando y siguen llegando y siguen llegando. Tenéis que tener en cuenta que es más económico estudiar, es mucho más económico estudiar aquí en Bolivia. Só que assim, não é todo mundo que fica da Dinamarca, porque rapaz, não é fácil ficar aqui não. E aí temos um pouco a globalização ao contrário, né? Em que na verdade você tem uma massa muito grande de brasileiros que tem uma vocação, um sonho, assim como imigrantes, né? Y si sigue así, Bolivia va a ir bien, porque aparte ya todo se está mejorando, digamos. Sí, no hay discriminación, no hay racismo, todos somos uno solo, todos nos decimos hermanos. Aquí tenemos todo, tenemos fruta, tenemos verduras, tenemos muchas cosas y baratos. Laranja, leva no AP, vamos aí. Recuperi, que fruta maravilhosa. Já fechou? Já paga 2, vamos botar essa. São Paulo, a maior cidade da América do Sul. É a amostra clara da diversidade cultural em um só lugar. A cidade foi construída e cresceu com pedaços de cada parte do planeta. Índios, portugueses, italianos, alemães, africanos, japoneses, coreanos, nordestinos. A imigração boliviana nos anos 50, 60, que tinha um convênio Brasil-Bolívia com os estudantes. E a maioria que veio estudar para cá acabou casando e ficou. Depois nós tivemos um grupo também significativo por causa da ditadura da Bolívia, nos anos 70. En otras décadas, como los 60, los 70, aunque no mayoritariamente esa migración económica se combinaba con el exilio político, o sea, la salida de población por razones políticas, dictaduras militares, etcétera, etcétera. Había mucho boliviano fuera, como había mucho argentino, chileno, etcétera. Quando cheguei aqui em São Paulo, tinha acabado de acontecer o Mundial. Eu cheguei em agosto. Então, pelo sotaque, pensavam que era mexicano, então era bem tratado, né? E a partir dos anos 80, nós temos aí um número muito grande de imigrantes econômicos que continuam chegando em busca de trabalho. Na época que eu vim, se falava muito da questão da imigração invisível, né? Dos imigrantes invisíveis que eram os bolivianos. Porque a gente era um povo calado, né? Ficava dentro de casa, só trabalhava. A grandeza e a relativa riqueza do Brasil e de São Paulo atraem. Por todo lugar, seja da etnia que for, a maior parte das pessoas busca uma melhor solução para viver. Ou apenas sobreviver. Com os bolivianos que vemos em São Paulo não é diferente. Cada um com sua história, mas com o mesmo objetivo. En mediados de los 80 se masifican las migraciones al exterior. Por un lado a la Argentina y empieza también al Brasil a masificarse. Pero lo del Brasil va a adquirir mayor fuerza recién en la década de los 90. ¿No? En cambio en la Argentina ya desde el 85-86 que se dan procesos de relocalización acá, se dirigen. Pero en el Brasil es un poco más tardío. Es empezado por los coreanos, donde captan trabajadores bolivianos. Con el tiempo
algunos de estos trabajadores bolivianos logran acumular cierto tipo de capital como para comprar unas máquinas y ellos mismos montar su pequeño taller textil, digamos, ¿no? Y esto se va expandiendo. Acho que tem que reconhecer o trabalho do povo boliviano, do povo latino no Brasil, ajudando a construir o Brasil. A gente sempre se sente estranho, eu acho, né? Eu lembro muito disso, de como isso é forte. Por exemplo, na minha época de graduação, eu fui do diretório acadêmico e aí começou a ter greves, porque eu fiz universidade pública e eu sempre no meio, né? Eu lembro que minha mãe falava assim, pelo amor de Deus, filha, não se mete nessas coisas. Você é estrangeira, não se mete nessas coisas. Então, acho que realmente veio uma coisa muito assim, da gente não se sentir totalmente integrado, né? A gente achar que, pelo fato de a gente não ser daqui, não podemos palpitar, né? Nem muito assim. Nós tivemos 3 momentos. O primeiro momento era só a lei brasileira. Então, era só quem tinha filho brasileiro ou quem estivesse casado com brasileiro. Depois, o Brasil fez um acordo binacional, Brasil-Bolívia, durou 3 anos. Aí veio a anistia de 2009 e agora, ultimamente, foi aprovado em 2010 a lei da residência do Mercosul. Imagina, isso minha mãe fala desconhecendo o Estatuto do Imigrante que existe aqui, né? Que realmente fala isso, né? Porque a gente respeita ainda o Estatuto do Imigrante da época da ditadura. Então as pessoas vão porque elas querem melhorar de vida. O imigrante, eu morei em Nova York, o sujeito vai para lá, mora num cubículo de 2 por 3 metros, passa o dia trabalhando. Ele vive para comer, dormir e trabalhar. Então ele não vai lá porque ele quer melhorar de condições de vida, porque ele sonha em, digamos, se realizar profissionalmente ou pessoalmente. Ele sonha em juntar dinheiro. Piensa que, bueno, saliendo del país, va a encontrar la tierra prometida, no solo va a encontrar mejores condiciones de trabajo o un empleo, sino que va a solucionar todos sus problemas, ¿no es cierto? Pero ustedes saben perfectamente que en la práctica no es así. A grande maioria vem de La Paz, sim. La Paz, Santa Cruz, Quijarro, Corumbá. E daí eles pegam então Corumbá, São Paulo diretamente. E eles, a maioria, digamos, que vem para São Paulo, vem de ônibus. Ustedes saben que como efecto de la situación económica por la que atraviesa el país, mucha gente migra del campo a las ciudades. Como efecto de que no existen políticas agropecuarias, no existen tierras para que los hijos de los trabajadores campesinos que han crecido no son propietarios de tierras, entonces no tienen dónde trabajar, en qué trabajar. Por lo tanto, su esperanza es irse a las ciudades principales con el fin de encontrar trabajo, estudiar, encontrar mejores condiciones de vida, etc. Y el otro problema ligado a esto es el tráfico de personas, ¿no ve? Que hay una serie de redes que están detrás de esto y que además involucra a un tercer país, un país de tránsito que es Paraguay, porque la ruta, digamos, para llegar a Sao Paulo no es directa, no es Santa Cruz, Brasil, Sao Paulo, ¿no? Sino que van por el Paraguay, ¿no? Porque hay más posibilidades de eludir controles, sobre todo porque tiene que ver con menores de edad. Sair de casa não é fácil. E para os que já estão por aqui, essa despedida costuma ser dupla. Primeiro, do campo para os centros urbanos locais, no caso da Bolívia, para a conhecida região de El Alto, próximo a La Paz. Depois, para terras mais desconhecidas. Uma mudança de realidade brutal. Para mim é muito difícil ir para açougue, chama, né? Alguns lugares no supermercado, porque os brasileiros ficam te olhando assim, como se eu fosse um bicho raro, não sei. Uma das razões para que o Brasil não tenha sido historicamente destino de boliviano era a questão da língua. E a preferência pela Argentina está ligada, entre outros fatores,
ao fato de que as pessoas presumiam que teriam uma adaptação muito mais fácil. Quando cheguei aqui a Brasil é muito diferente a Bolívia. O idioma mesmo não há caso de entender, não havia caso de entender o idioma mesmo que falam aqui em Brasil português e em Bolívia espanhol. O português, ou seja, quando uno chega, não chega a entender nada. Então, por perceber isso, eu pensei num espaço onde a gente pudesse tentar resgatar os jovens que às vezes não recebem essa oportunidade, né? Não recebem informação da internet, porque não tem pouco acesso à internet, não recebem informação dos jornais, porque às vezes pelo próprio idioma não entendem. Eu falei assim, vou criar um espaço, né, onde possa levar essa oportunidade. Pessoa e falava para mim assim, olha, eu sou eletricista lá, posso trabalhar nisso aqui? Eu, claro, vou procurar aqui o amarelinho, deve ter uma vaga para eletricista. Pode-se ver que os bolivianos que estão chegando agora, eles vêm sem instrução e já vêm a trabalhar direto. Eles trabalham com mão de obra, né? Mas eles não têm muito a reclamar porque eles chegam, não precisam alugar nada, moram na casa que é do patrão e trabalham lá. Claro, as condições do trabalho não são as melhores, né? Estão chamando de trabalho escravo, mas eles não são escravos. Se eles querem mudar de oficina, vão para outra e vão ter as mesmas condições. Casa, comida e trabalho, né? No mesmo local. Ninguém vai se identificar como escravo, porque eles, a maioria que trabalha, né, nas condições análogas, eles partem do princípio de que eles tomaram a decisão de vir e que eles estão aqui por vontade, então logo não é escravidão. Difícil de encontrar trabalho. Digamos, em Bolívia ves um carteiro que diz se necessita ajudante a algo, vas e te recibem aqui, vas e te pedem tu documento, tu matrícula, então quando uno não é novo, quando é novo não tem esse documento, matrícula, então não pode encontrar fácil trabalho. Eu falo assim, não, então peraí, então para tudo, né? Então vamos atrás do documento. Aí acabei tendo que ter um pouquinho de informações a respeito da regularização, né? Eu tento difundir um pouco essa questão de que principalmente agora pelo Mercosul, né? Todo mundo tem o direito de viver, de escolher viver aqui, então logo deveria ter o direito de, né, fazer as coisas para isso, então de tirar um documento, de conseguir um trabalho. Eu falei assim, putz, então é mais lá embaixo. Aí fora, quando a pessoa pegava e falava para mim, falava assim, olha, eu tenho documento, eu tenho carteira de trabalho, consegui tirar tudo, mas eu não falo português. Agora mesmo estou passando classes de português, o sea, para poder trabajar en otra cosa, ¿no? Que no sea solo la costura. Mas estoy pensando cambiar de profesión, ¿no? Este último quiero ser cosedor de imóveis. O imigrante que vai nessas condições, ele é muito arredio, ele tem muito medo de ser deportado e ele prefere aguentar a ilegalidade ou porque ele não vê alternativa, o único emprego que se lhe oferece é dessa natureza. Então, apesar desse esforço todo, continua a haver um número grande de pessoas vivendo numa semi-irregularidade e sofrendo as consequências disso, né? Eu sempre falo assim, nossa, mas com tudo isso que essa pessoa sofre, pra que ela vem aqui? É a primeira reação, pra que ela vem aqui? Aí eu tenho que falar, assim, olha, então, vou te contar, tudo que ela sofre aqui, as 14 horas que ela trabalha, né, porque se ela veio pra cá, é porque ela não pertencia ao lado rico de lá, né, ponto, então, premissa. Então, se ela veio pra cá, porque lá ela não está bem. Então, assim, as mesmas 14, 16 horas que ela trabalha aqui, ela trabalhava lá. Só que com a diferença de que lá, no fim do mês, ela tinha o dinheiro para a comida das crianças e ponto. Aqui, além de ter o dinheiro da comida das crianças, teto das crianças, ele consegue dar um iogurte, que lá é uma coisa assim, nossa. Ele consegue dar uma bolacha, que lá também é luxo, né? Então, assim, culturalmente, existe um deslumbramento em termos de status ou de condição social. A pessoa que sai de lá e vem para cá e se vê nesse mundo industrializado, podendo dar para os filhos várias coisas que ele não poderia, óbvio que ele vai falar, nossa, eu estou muito melhor aqui. Se uno hace la comparación
de lo que obtienen por ese trabajo acá, de lo que obtienen por el mismo trabajo, con horas extras, obviamente allá la diferencia es sustancial, no hay dónde perderse. Normalmente en la migración boliviana basta que una familia migre y esa familia establece las condiciones para que los otros miembros de la familia se trasladen a ese lugar, los vecinos, los compadres, la gente del pueblo, etcétera, etcétera. Eles têm uma rede social muito forte em que, quando eles chegam em São Paulo, eles já têm aonde morar. A grande maioria, porque é um povo bastante solidário. Si la supervivencia individual ya es difícil aquí, se necesita un entorno familiar, comunal, cultural, etc. Y es mucho más importante eso en el exterior, porque las condiciones de supervivencia individuales son prácticamente nulas, sin contar con la colaboración, la amistad, los lazos familiares. Na cidade de São Paulo, existe um local onde os bolivianos têm a possibilidade de resgatar um pouco de sua cultura. Um espaço híbrido. Nem Bolívia, nem Brasil. Um entre-lugar, capaz de traduzir o que há de mais representativo em suas tradições. Como se fosse um pedaço do seu espírito nativo. Manter viva essa identidade é uma maneira do deslocamento cultural superar a discriminação social. Uma forma do reprimido fazer-se presente. E batizamos a praça. Uma senhora queria, da diretiva, queria que chame Praça Bolívia. Falei, dona Alicia, nós estamos sendo enxotados de um lugar, né, porque os bolivianos não estão sendo bem vistos, né? E se colocarmos Praça Bolívia vai parecer provocação. Aí o presidente falou, então vamos colocar Nossa Senhora Virgem de Copacabana. Falei, também outro problema, falei, porque o brasileiro aqui é muito devoto para Nossa Senhora Aparecida. Vai ser outra provocação. Então falei, já estou fazendo os bonés da associação e nosso símbolo, o logotipo eram cantutas, a flor. Falei, vamos colocar cantuta, já temos no nosso logotipo. Vamos colocar o nome de cantuta. O brasileiro não vai saber o que é cantuta, não vai criar conflito com ninguém. E boliviano escuta cantuta, sabe que é com ele. Tanto assim que o brasileiro não sabia que o administrador perguntou, bom, e que é cantuta? Está vendo? Cantuta é uma flor que tem as cores da bandeira boliviana e, portanto, é um símbolo nacional, né? Aqui a cultura funciona como um elemento de cohesión social, fuerte. La comida, los bailes, las festividades, el deporte, las reuniones, en fin, juegan ese papel de digamos, une a la gente. Foi bonito, foi muito emocionante, principalmente para mim, né? Porque imagina um estrangeiro em uma terra estranha, né? Que não é o país dele, sem política, sem nada, sem ser político. Colocar o nome de uma praça ainda com o símbolo nacional é um feito bem grande, né? É difícil até para brasileiro colocar. O povo brasileiro é um povo acolhedor, ao mesmo tempo existe bastante xenofobia, existe um certo racismo por eles serem de características indígenas e a gente sente muito forte isso, eles mais ainda. Todo novato sofre. O nordestino sofre até hoje, mesmo vindo da mesma nação. E quando estes novatos vêm de uma sociedade diferente, considerada menos desenvolvida, então tudo fica mais difícil. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada. Eu escutei falar mal dos bolivianos, né? Porque às vezes algumas pessoas que faz coisas más, ruins, como dizer, né? E eles acham que todo mundo é assim, né? Brigas entre, né, brasileiros e bolivianos, professores tendo atos de discriminação mesmo em cima das nossas crianças, né? Até morte, né? Teve até morte de criança, né? Principalmente nessas escolas aqui do Praz, do Pari, né? Hoje em dia, a problemática dos jovens que vão consumir álcool e droga em algumas praças, que não vão mais para as escolas, e, né, muitos são assim, é a formação, é o início da formação dos guetos. Não podemos mais viver de forma isolada e fechados.
temos muitos muros já no mundo, né? Muros, muralhas, cercas e fronteiras. Então é o momento de começar a construir pontes para que o mundo seja melhor. Se a sociedade brasileira está disposta a aceitar imigrantes ou refugiados econômicos de outros países, tá, muito bem, que o faça, mas de uma forma que não vá criar bolsões de pobreza e de frustração para os próprios interessados. Então, quer dizer, garantir ou que eles tenham uma educação mínima para atender às necessidades do Brasil, né, quer dizer, as nossas necessidades de engenheiros e outras coisas mais, ou pessoas que vão trabalhar em setores onde há carência de mão de obra, ou se não, como os haitianos, que têm um componente, digamos, humanitário forte, habilitá-los a estudar português, desenvolver um conhecimento. É a questão da dualidade, né, do imigrante pobre. Porque assim, o imigrante rico nem vai te pedir para ser bem recebido, ele vai pagar para ser bem recebido. O imigrante pobre não, né, ele está sujeito mesmo à vontade do outro. Eu creo que a gente de aquí de Bolivia, los bolivianos, tendríamos que sentirnos orgullosos de vivir aquí en Bolivia, porque la verdad no es que no haya trabajos. Hay trabajos, pero la gente tal vez no lo busca o tal vez no tiene ganas de ganar más dinero. Entonces, pero la verdad yo no. Yo amo a mi Bolivia, la quiero, es mi adoración. Es mi adoración, la verdad no pienso ni pensaría dejarlo nunca, porque aquí he nacido, aquí he crecido, aquí voy a morir. Aquí voy a morir. Imagine como se fosse uma cadeia alimentar, só que social, onde as fronteiras geográficas e étnicas se cruzam e são capazes de desencadear desrespeito, violência ou simplesmente desprezo. Sempre foi assim. E pode ser que sempre seja. A história se repete e somos testemunhas. Hoje, quem sofre são os bolivianos. Quem serão os próximos? No hay duda que estamos pasando por un mal tiempo y veo como todas mis ilusiones se las lleva el viento. Siempre prevalece la intolerancia, pero al final del camino veo una luz de esperanza. Pero otros dicen que hay que ser un poco realista, que no hay ningún escape o salida a la vista. Si todos se harían un examen de conciencia, cada uno cedería y dejaría sus creencias. Mirando a mi patria, más allá de mis narices, veo esa diversidad de colores y matices, sin insultos ni peleas que nos causan cicatrices. Yo quiero a mi nación y no olvido a mis raíces. No busquemos solo nuestra conveniencia o daremos a Bolivia su última sentencia. Mis sueños no se subastarán en una feria. Quiero ver a mi Bolivia salir de esta miseria. Si hay un obstáculo, lo desafiaré, porque tengo fe. Yo lucharé y venceré. Todos unidos, altiplano, llanos y valles, sin distinción de razas y todos somos iguales. Si otros dicen que son de una región u otra, yo simplemente digo: no soy camba, coyo chaqueño, boliviano es lo que soy. Abarca apoyar un pocho, mi charango o el tipoy. Yo bailo cueca, cuyaguadao taquirali. Soy descendiente de Motomeñas y Tupac Katari. La politiquería barata yo la boto a la basura. Aquí no hay diferencia, solo diversidad de culturas. Si perdemos batallas, ganaremos esta guerra. Al tirano que quiera adueñarse de esta que es mi tierra. No nos hablen de racismo o regionalismo. Si soy digno, uniré llano y altiplano, todos como hermanos, si no caeremos al abismo. No sigo al oficialismo y tampoco al oligarca. Se trata de pisotear mi poncho y mis abarcas. Que se respeten mis marchas y la voz de mi cabildo. Que no me gobierne un gringo, que no me denigren con la palabra indio.